Fala pessoal, professor Baraúna para mais uma aulinha. Vamos falar sobre ecologia dinâmica das populações. Assunto bacana também. Todo assunto eu digo que é bacana, né? Mas esse assunto também é bacana. Veja só. Dinâmica das populações. Primeira coisa que a gente tem que saber é a população. Isso já foi falado em outros vídeos, mas só para a gente lembrar. População é um conjunto de seres da mesma espécie em uma determinada área. Isso é população, ok? Então, eu vou estudar agora os seres vivos dentro dessa área. Aí beleza, vamos lá. Quando eu vou falar da parte dinâmica da população, o que é importante a gente conhecer? Densidade de uma população, taxa de crescimento de uma população, resistências ambientais que vão atuar sobre aquela população, para que a gente possa plotar, construir um gráfico mostrando a curva de crescimento daquela população. Primeira coisa, vamos falar sobre taxa de crescimento. Taxa de crescimento é um negócio bacana, por quê? Porque ela subdivide-se em taxa de crescimento absoluto e relativo. Vamos só pensar um pouco a respeito disso. Veja só, quando eu falo na taxa de crescimento, então aqui, ó, taxa de crescimento, eu falei que ela pode ser absoluta ou pode ser relativa. Então, absoluta ou pode ser relativa. Então, o que é uma taxa de crescimento populacional? Bom, é, no caso, a taxa que vai medir o aumento, a diminuição ou a constância do número de indivíduos em uma população. Só para você entender a importância aí, no caso, de uma taxa absoluta e de uma taxa relativa, vamos primeiro colocar a formulazinha dela para a gente entender como é que funciona. Então, vamos lá. Como é a taxa de crescimento absoluta? Eu pego o número final de indivíduos de uma população em um determinado tempo, subtraio do número inicial e vejo o número de indivíduos finais dentro daquele tempo estabelecido. Então, se a gente for colocar em fórmula, seria assim, ó, NF menos NI sobre T. NF menos I sobre T. NF, número final, NI, número inicial e T, tempo. Que pode ser em hora, pode ser em anos, aí não importa. Depende do comparativo que você vai fazer. Agora, se eu for para a taxa relativa, aí o número inicial importa. Por quê, Bara? Porque tu imagina que eu estou avaliando uma população com 4 indivíduos e estou avaliando uma população com 1000 indivíduos. Pô, o número final da de 1000 indivíduos vai ser muito maior, mas eu não sei qual é a taxa de crescimento deles. Então é importante fazer esse tipo de análise. Como é que eu faço a relativa? Vou te mostrar. Você bota número final menos o número inicial sobre, olha eu relativizando agora, o número inicial sobre o tempo t. Então aqui ó, vai ser em relação ao número inicial de indivíduos. Agora sim eu estou usando um critério para relativizar, ok? Porque tu imagina, por exemplo, uma bactéria, tem no tempo de geração médio dela de 15 a 20 minutos, uma capacidade de fazer uma cisparidade. Então, uma se transforma em duas, duas em 4, 4 em 8, 8 em 16 e por aí vai. Agora, tu imagina, no caso, 1000 seres humanos, onde por ano, eles, cada casal, só vai ter capacidade de criar um indivíduo. Entende? Então, taxa de crescimento relativa, ela vai mostrar isso para você. Eu vou desenhar aqui uma tabelinha mostrando essa diferença da absoluta para a relativa, tá? Então, vamos lá, tabelinha. Pronto, aqui a gente tem a tabelinha de duas populações, população A e população B, e a gente vai calcular a taxa de crescimento absoluta delas, ok? Então, vê só, no início a população A, ela tinha 2000 indivíduos. Depois de um ano ela ficou com 8000 indivíduos. Então, vamos calcular aqui a taxa de crescimento absoluta. Se eu pegar aqui a taxa de crescimento absoluta de A, eu vou ter 8.000 menos 2.000. Por quê? Porque é o número de indivíduos final menos o número inicial, dividido pelo tempo, que foi um ano, após um ano. Então, eu tenho uma taxa de crescimento absoluta de A de 6.000 indivíduos. Se eu vier para a população B, eu tenho a taxa de crescimento absoluta de B, 100.000 menos 40.000, dividido por um ano. Então, eu tenho 60.000 indivíduos. Então, veja, taxa de crescimento absoluta de A, 6.000, taxa de crescimento absoluta de B, 60.000. Então, parece que B cresceu mais do que A. Parece não, está sendo evidenciado, não é isso? Copia aqui agora para a gente passar para a taxa de crescimento relativa. Vai lá, vou dar um print. Bom, agora que você já copiou a taxa de crescimento absoluto, vamos para o cálculo da taxa de crescimento relativa. Vê agora como isso aqui vai expandir tua mente. Pessoal,
que é que acontece? Quando eu falo da taxa relativa, lembra que o número inicial influencia? Então agora a gente vai ver, ó, essa de 40 mil e essa de 2 mil, quem é que tem um potencial, uma taxa de crescimento maior. Vamos lá. Se eu agora venho para A, eu digo, ó, a taxa de crescimento relativa de A, ela equivale a número final menos o número inicial, então dá 8 mil, 8 mil menos 2 mil, sobre, lembra, a taxa de crescimento inicial, porque agora é relativa. Então eu venho aqui e boto dividido por 2 mil. E divido isso daqui pelo tempo, que é 1 ano. Tá? Ficou meio estranho aqui. Então vamos botar isso aqui, ó. Taxa de crescimento relativo de A. Ok? Com isso, eu tenho a taxa de crescimento relativa de A, seria 6 mil dividido por 2 mil, seria 3 indivíduos por ano. Ok? Então, a taxa relativa de crescimento de A seria 3 indivíduos ano. Relativa, ou seja, em relação ao número inicial. Vamos para B. Se eu for agora para a taxa de crescimento relativo de B, o que é que eu tenho? Número final, 100 mil. Então, aqui, deixa eu só baixar mais um pouquinho aqui. Taxa de crescimento relativo de B, eu tenho aqui 100 mil menos 40 mil dividido por 40 mil sobre 1 ano. Então, vai dar 60 mil dividido por 40 mil. Então, a taxa relativa de B, taxa de crescimento relativa de B, deu igual a 1,5 indivíduos por ano. Então, a população A é menor, porém, ela tem uma taxa de crescimento em relação a B maior 2 vezes. Então, B ficou com 1,5 de crescimento anual e A ficou com 3 de crescimento anual. Resultado, é importante que você saiba a diferença entre a taxa de crescimento absoluta e a taxa de crescimento relativa. Ok? Bom, agora que vimos a parte de taxa de crescimento populacional, vamos ver o que é densidade populacional. Densidade populacional nada mais é do que o número de indivíduos por área, ou volume, no caso de um ambiente aquático. Então, quando a gente vai para a densidade populacional, eu digo densidade populacional é igual ao número de indivíduos por área ou volume. Ok? Então, aqui você tem o número de indivíduos por área ou volume. Show de bola. O que é que pode influenciar essa densidade populacional? Bom, são 4 fatores, tá? Os principais. Natalidade e mortalidade, imigração e emigração. E aí vamos separar ele em 2 quadrantes. Quadrantes que podem aumentar a densidade e quadrantes que podem diminuir a densidade. Isso vai influenciar na curva de crescimento populacional, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, assim que você entender isso aqui. Então veja, quais são os fatores positivos, aqueles fatores que incrementam a densidade, ou seja, eles aumentam a densidade populacional, tendo, obviamente, a área e o volume constantes, né? Lógico. Então aqui você teria o quê? Fatores que irão aumentar. Seria a natalidade, então nós teríamos a natalidade, que é o número de indivíduos que nascem e, obviamente, sobrevivem, então o índice de natalidade, e, no caso, a imigração. Imigração seria a entrada de indivíduos em uma área. Então, a entrada de indivíduos daquela espécie naquela área. Então, imigrantes são aqueles que chegam no local. Então, uma imigração e uma natalidade são, obviamente, formas de acrescentar número de indivíduos a uma população, aumentando assim a densidade em uma área ou volume constantes. Sacaram? Tranquilo? Agora vamos para aqueles que decrescem. Quem são os que decrescem a densidade? Ora, é o inverso desse daqui. Então nós teremos o quê? A mortalidade. Então, ó, mortalidade. E além dela, a emigração. Emigração seriam, no caso, os emigrantes, os que saem, os que abandonam sua região. Então, a emigração
e a mortalidade são aqueles que decrescem, diminuem o número de indivíduos de uma população e, obviamente, em uma determinada área, vai alterar a sua densidade. Então, isso é importante dentro de um estudo, né? Então, você faz o estudo, você vai fazer, obviamente, o índice de natalidade, mortalidade, a migração e imigração daquela população. Quando se faz um estudo da espécie humana, você vai ver natalidade a cada 1000 habitantes da região. Então, existem algumas regras para algumas espécies específicas, principalmente como a humana, que ela foge um pouco do estudo ecológico natural, né? A gente sabe que os seres humanos eles estão um pouco aí diferenciados nesse patamar em relação aos estudos. Beleza? Feito a dinâmica de populações, a gente vai estudar agora a curva de crescimento de uma população. E aí é super bacana. Vamos lá, agora. Então vamos lá, curva de crescimento populacional. Essa parte aí, ela já foi alvo de vários vestibulares, tá? É o gráfico que ele coloca e aí pede para você potencial biótico, etc, etc. Então, é importante até memorizar o gráfico. Portanto, eu vou deixar aqui depois uma imagem do gráfico, por mais que a gente vá colocar ele aqui, tá? Então, uma imagem para você fixar bem essa imagem e não ter problema nas questões. Quando a gente fala de curva de crescimento, né, essa curva de crescimento ela pode ser representada de duas formas. Potencial biótico e real. Por exemplo, o potencial biótico de uma tartaruga é muito grande. Ela tem uma capacidade altíssima de se reproduzir. Potencial biótico de alguns moluscos, como por exemplo aqui em Recife, teve um processo de infestação de molusco. Então tem molusco que chega a botar 1000 ovos. Então processo de potencial biótico de reprodução de moscas. Potencial biótico de... O que é isso? É a capacidade de se reproduzir sem que haja nenhuma interferência de resistência ambiental. Então, nesse caso, é toda e qualquer capacidade de gerar filhos. Então, isso é o potencial que aquela espécie tem, é potencial biótico. Então, nada mais esperado do que, se numa curva de número por tempo daquele indivíduo, eu estou colocando número por tempo, ocorra uma explosão demográfica, né? Por que é que teve essa explosão demográfica? Porque ele não tem nenhuma resistência, não tem doença, não tem falta de comida, não tem falta de espaço, tem fêmea à vontade, macho à vontade, cruzamento livre, então não tem disputa por nada. Então eles só vão se multiplicar. Obviamente que alguns se multiplicam mais rápido, outros mais lentos e outros mais rápidos ainda, e aí, consequentemente, cada ser vivo tem sua curva de crescimento de potencial biótico. Então, quando se tem o potencial biótico, você tem a capacidade de quê? De reprodução daquela espécie sem nenhuma interferência de resistência ambiental. Ou seja, seria o cenário perfeito para a reprodução. Imagina? Melhor não. E aí, resultado, o que é que vai acontecer? Nesse caso, nós temos a curva de potencial biótico. Beleza. Se você põe ela vai ser crescimento exponencial. Se a gente vai para a curva de crescimento real, aí aqui tem uns fatores que precisam ser analisados. São dois. A carga biótica máxima de um ambiente, então a carga biótica máxima e a resistência ambiental. Então, nesse caso, nós temos a carga biótica máxima, perfect, e nós temos a resistência ambiental. Logicamente que a carga biótica máxima é o que o ambiente suporta. Então não adianta eu botar um casal de ratinho, ou no caso um casal de tartaruga, num local, e eles têm um potencial biótico show de bola. Massa, vamos botar lá 100, 200 indivíduos por ano, sei lá, né, para uma tartaruga, por exemplo. Beleza, só que aí um ambiente só suporta 30 tartarugas, por questão de alimento, por questão de espaço, por questão de uma série de fatores. As outras tartarugas, vai acontecer o que com as outras tartarugas? Infelizmente, elas vão morrer. Então, não tem como. Então, o ambiente vai regular isso daí. Então, a carga biótica máxima é fácil de você estimar no ambiente. Ah, deixa eu ver aqui. Não, não é. Mas ela existe. Então, isso daí vai apresentar quando o indivíduo começa a crescer. Daqui a pouco eles começam a morrer, porque o ambiente não suporta mais. E aí o ambiente começa realmente a ter um alto índice de quê? Resistência ambiental. Então, para que serve a resistência ambiental? Para regular a carga biótica máxima. E aí, com isso, vai impor facilidade ou dificuldade para o potencial biótico daquela espécie?
dificuldade. E aí, com essa dificuldade, ele regula ali o número de indivíduos daquela população. Aí, show de bola, porque aí muda completamente o gráfico. Veja bem, nesse caso, a carga biótica é o que o ambiente suporta. E a resistência ambiental é a imposição do ambiente sobre a população para que ela não cresça tanto. Então, eu já chegaria aqui e faria assim, ó, essa população, veja, vai crescendo, o ambiente já está impondo resistência. Só que aqui ainda tem muito espaço, ainda tem muita comida, fêmea e macho, não tem predador. O número de indivíduos daquela população começou a atrair predador, porque muito serzinho, o predador olhou assim, muita comida, né? Então aí, resultado, começa a atrair predador, começa a ter doença, começa a ter falta de espaço, tudo isso é resistência. Aí, essa resistência faz com que a população comece a declinar. Comece a perder indivíduos. Lembrando, tá? Número de indivíduo por tempo. E aí começa a declinar. E aí já começa a sobrar espaço, começa a sobrar alimentos, os predadores já começam a sair de lá, porque tem pouca comida. E aí, ela vai e começa a se restabelecer. Legal, né? Aí vai, obviamente, reproduzindo. Você acha que qualquer ser vivo daqui aprendeu a lição? E aí o mestre ancião, quando chegar nesse momento, faz, amigos, parem, porque o ambiente vai... Não, velho, não tem isso. O que é que vai acontecer? Morte de novo. Então a população começa a se reproduzir, e aí, consequentemente, de novo. E assim ele vai. Então, isso aqui é importante para o quê? O controle do número de indivíduos de uma população. Doença, predador, espaço, falta de fêmea, todo o processo de resistência ambiental é importante para o controle populacional. Entenderam a ideia? Daí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o gráfico bem bonitinho aqui e vou deixar ele para você copiar ele, tá certo? Tá bom? Então vamos lá. Tcharam! Então aqui agora nós temos o gráfico com o número de indivíduos por tempo, aonde eu estou mostrando a você o quê? Curva de potencial biótico, atenção, potencial biótico, então você tem um potencial biótico aqui dessa população. Com a resistência ambiental, esse potencial cai um pouco, então ele vai obviamente diminuir o número de indivíduos por tempo, porque a resistência está sendo imposta, no entanto ele ainda cresce. Quando ele passa do pontilhado, que é a carga biótica máxima, ou seja, a resistência está muito forte naquele momento, aí ele começa a diminuir o número de indivíduos. Aí esses indivíduos começam a diminuir e aí obviamente vão aquém da carga biótica máxima. Começam a se recuperar e se multiplicar. Como ele não aprende a lição, aumenta o número de indivíduos de novo, e aí diminui, e aí aumenta, e aí forma curva de crescimento real. Então vamos lá para você ficar ligado. R, resistência ambiental. PB, potencial biótico. CCR, curva de crescimento real. E CBM, carga biótica máxima. Ok? Tranquilo? Então, nesse caso, você tem aqui a plotagem do gráfico. Vou deixar ele só, agora um print. Ao invés de um print da tela, eu vou reexplicar aqui as curvas de crescimento, tá? Tanto a curva de crescimento real como de potencial biótico. Se eu pegar num gráfico e colocar o número de indivíduos por tempo, a gente vai ver que a curva de crescimento real, essa população ela começa num crescimento aqui exponencial, você pode observar, e, obviamente, com a proximidade da capacidade biótica máxima do ambiente, essa resistência ela vai se ampliando, ela vai amplificando. E aí, consequentemente, ela vai suprimindo esse crescimento da população. A população vai crescendo menos até o ponto de decrescer. E aí, depois, ela vai, obviamente, aumentando até chegar próximo ou posterior à capacidade biótica máxima e depois decresce novamente. Isso é muito comum na curva em S, ou sigmoide, que é a curva de crescimento real. Se eu colocar a curva de crescimento exponencial total, ou seja, a curva de potencial biótico de uma população, caso haja resistência, não vai estar conseguindo impedir o crescimento dessa população. E se não tiver havendo resistência, você está vendo que a população está crescendo de forma exponencial, não para. E aí, obviamente, que a resistência ela está sendo demonstrada aqui. Com resistência, a curva se torna real. Sem resistência, ou com resistência sem ter uma atuação eficaz, a população tem o seu potencial biótico. A curva em J pode ter uma consequência, que é levar essa população ao processo de extinção. Por quê, Bara? Pelo seguinte, ela cresce tanto
que pode faltar alimento para essa população e ela, consequentemente, sucumbir, levando ela aqui ao processo de extinção. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, no caso, o canal, se inscreve no canal e espera para os próximos vídeos, ok? Valeu, galera!